Vamos lá, boa noite a todos. Vou começar nossa aula hoje. Até a aula passada, nós falamos de agregação, especialização, generalização. Aí nós tivemos a prova, tudo, e uma semana aí de descanso, entre aspas, né? Uma semana aí de práticas diferenciadas para vocês. Enfim, vamos dar continuidade para a nossa matéria, porque a gente precisa tocar o barco à frente. Vamos falar sobre o modelo relacional, certo? E dentro do modelo relacional, que agora é uma evolução do modelo de entidade e relacionamento, que antes a gente estava falando do modelo de entidade e relacionamento, e agora a gente vai falar do modelo relacional. A gente vai começar a refinar esse modelo que a gente já cria hoje, tá certo? Esse modelo que a gente tem usado dentro dos nossos conhecimentos, da nossa matéria até o momento, beleza? Vamos ver então o que a gente tem para ver hoje. Oi? Você não vai falar sobre a prova? Não. Ah, tá bom. Por quê? Você tem alguma dúvida, Flávia? Não, é que todos os professores estavam fazendo a vista, né? Aí eu pensei que você também ia fazer. Então, Flávia, é que é assim, ó, como a gente tem um trabalho para vocês entregarem, e eu não posso prejudicar vocês no conteúdo total da matéria, certo? Se eu tirar uma aula para fazer vista de prova, eu acabo prejudicando vocês. Aí a gente pode combinar assim, se alguém quiser alguma coisa, alguma dúvida, me manda uma mensagem e eu tiro as dúvidas em relação às questões da prova para vocês. Pode ser? Ah, sim, pode ser. Tá? É um caso específico, porque eu não contava com essa semana. Porque se não tivesse, a semana passada não tivesse sido uma semana perdida, entre aspas, né? Que foi assim, uma semana atípica, no caso, aí daria para a gente fazer sossegado. Aí peço uma desculpa aí em relação a isso. Não queria, né? Mas eu preciso tocar para frente. Senão eu não consigo dar a matéria total para vocês, tá? Mas se tiver alguma coisa, alguma dúvida, você pode mandar uma mensagem para mim, ou e-mail, ou WhatsApp, tudo, que eu com certeza vou tirar as dúvidas para você da prova, tá? Teve alguma coisa de errado na prova? Alguma coisa que você quer comentar, alguma coisa assim? Não, é só isso mesmo que eu Não? pensei que você ia fazer mesmo. Ah, tá. Então tá bom. Obrigado, viu? Então vamos lá. Vamos continuar aqui então. Vamos falar então do modelo relacional. Deixa eu só dar uma limpada no meu zóio de vidro aqui, porque parece que quanto mais eu limpo, mais sujo ele fica. Eu nunca vi isso. E vamos admitir mais um amigo aqui. Então a gente vai falar sobre, deixa eu pegar aqui minha canetinha, né? Relação, restrição, chave. Agora a gente já vai começar a explanar literalmente o que é cada coisa, né? A gente vai começar a evoluir um pouquinho daquele modelinho de mais quadradinho, né? Esquema relacional, tá? E aí a gente vai partir para o mapeamento do modelo de entidade de relacionamento para o modelo relacional, beleza? Então, o modelo relacional, ele representa os dados de maneira tabular, ou seja, no lugar da gente agora ver por entidade, que é aquele quadro, aquele retângulozinho, né, como um todo, a gente vai começar a representar isso em maneira tabular, tá? E aí que vem ao nome chamado de relação. Daí a gente chama esse conceito, esse modelo de modelo relacional. Ele é baseado no modelo matemático da teoria dos conjuntos. Já ouviram falar da teoria dos conjuntos? Já ouviram? Da matemática já. Da matemática, isso, união, intersecção. Estão lembrados? Lá atrás, lá Ensino médio. Isso, sétima série. Na minha época, a quinta, sexta série, uma coisa assim, né? Foi criado por Edgar Code em 1970 e é considerado o primeiro modelo de dados para aplicações comerciais. Então, tudo aquilo que ele criou, tudo aquilo que foi desenvolvido para conceber esse modelo, foi pensado em quê? No modelo de dados que eu possa utilizar para gerar aplicações comerciais, ou seja, que um sistema computacional comercial pode utilizar desse conceito para armazenar os seus dados, tá certo? Então, primeiro de tudo que a gente vai ter, o primeiro conceito disso tudo é a relação. O que é a relação? A relação ela é representada por três
três coisas: atributo, domínio e tupla. Ou seja, a relação é a nossa entidade. Tá? A nossa entidade lá no modelo de entidade de relacionamento, que era o objeto que a gente queria guardar no banco, agora vai ser a relação, que a gente vai conhecer mais futuramente como tabela. Beleza? Então, dentro da relação, a gente tem o atributo, que tem o mesmo conceito do modelo ER. Tá? O que é isso? Na verdade, o atributo são as colunas. E, a princípio, esse atributo na relação, sem o refinamento principal, ele é numerado por ordem numérica. 1, 2, 3. Como assim? Quer ver? Ó, eu vou abrir um banco de dados aqui para vocês. E vou mostrar para vocês uma situação. Para entender o que é esse 1, 2, 3 que aparece aqui e não os nomes das colunas. Tá? A gente tem que entender que, assim, todo banco de dados, ele necessita de um repositório de dados para gerenciar um mecanismo como um todo, tá certo? Então, se você pegar um banco de dados, por exemplo, um SQL Server da vida, deixa eu só fechar aqui as coisas e admitir mais um amigo nosso aqui. Aí a gente vai ter os bancos de dados certinho, beleza? E a gente vai ter as tabelas. Tá aqui as tabelas. Como é que eu sei que esse banco está nesse mecanismo, esse banco tem essa tabela tem essas colunas? Aonde que está amarrado isso? Aonde que fica isso? Bom, o banco de dados, ele tem, para ele, uma tabela no banco, que é uma tabela que guarda as colunas existentes no banco de dados. Tá certo? Então, olha lá. Eu tenho uma tabela aqui que guarda as tabelas. Aqui, ó. Certo? E eu tenho um objeto, um número, um ID para ela. Se eu vier aqui na tabela de colunas, não se apeguem a comando, porque a gente não vai pegar nisso agora, nesse momento. A gente vai pegar na teoria de como funciona. Eu tenho as colunas. Notem que a gente tem uma coluna aqui chamada coluna ID, que é uma numeração sequencial de 1 a 7. Essa numeração é para cada tabela existente no meu banco de dados, tá certo? Então, notem que se eu pegar aqui essa tabela, que é a tabela pessoa, tá aqui, ó, eu tenho as seguintes colunas: TP-ID, TP-nome, endereço. Tá vendo que eu tenho aqui uma tabela onde eu armazeno os nomes das minhas colunas, certo? E todos os outros códigos que eu preciso para dentro dela, tá bom? Notem que eu tenho uma sequência aqui. Então, primeiramente, o banco de dados enxerga o quê? Como coluna 1, o TP-ID, como coluna 2, o TP-nome, como coluna 3, o TP-endereço, que é o que traz para a gente o principal conceito em relação a atributo para relação, tá certo? Então, o atributo é o quê? É a numeração das colunas, é a ordem das colunas, a ordem que elas foram criadas, tá certo? Não é uma ordem alfabética, não é uma ordem decrescente, nada, é a ordem de criação. O que é um domínio dentro de uma relação? O domínio é o conjunto de valores para um atributo. Então, o domínio é uma subcategoria de atributo. Por quê? O domínio é o conjunto de dados que compõem o atributo 1, ao qual a gente lá na frente vai dar um nome e vai deixar de usar numeração. E uma tupla? O que é uma tupla? Nome esquisito, né? Até parece aquele cantor lá, irmão do cantor Supla, né? Até parece isso. Pelo amor de Deus, não dá para dar um nome diferente? Dá sim. A tupla é uma sequência de dados que gera uma informação, ou seja, é uma determinada linha da minha tabela. Então, a tupla é um conjunto de valores de uma ocorrência da relação, certo? Então, a gente conheceu o básico. O que é o básico? É o macro da coisa, é a relação. Agora, na verdade, a gente não vai tratar sempre como relação, certo? Ah, relação cliente, relação vendedor. Não, a gente vai tratar como tabela. E aí a gente vai começar a caracterizar ela
de uma forma mais agradável. Uma forma assim que fique melhor, com uma percepção mais vantajosa para a gente. Então, uma tabela é uma representação da relação com nomes ao invés de números nos atributos. Notem que na relação a gente não tinha nome nos atributos, ó. A gente tinha número. Na tabela a gente já tem uma evolução, que é o quê? É quando eu deixo de ter número no atributo e passo a ter um nome. E aí eu dou o nome de coluna. E eu deixo de chamar a linha da tabela de tupla, da relação de tupla, e chamo ela de linha. Tá certo? Então, uma entidade do modelo de entidade de relacionamento, ela é transformada no modelo relacional para uma tabela. Os seus atributos serão as suas colunas e o conjunto de dados de cada atributo é o domínio da coluna. Quando eu tenho uma agregação dos atributos de uma tabela, ou seja, pegando uma linha em específico, eu gero uma informação sobre um determinado assunto. Tá certo? Só que para tudo, a gente tem que ter uma certa segurança. Para tudo, a gente tem que ter uma certa restrição. A restrição não é para impor nada que não possa fazer. É sim uma maneira da gente se assegurar, certo? E tomar como se fosse assim uma medida de segurança, tá certo? Olha lá, restrições. As linhas não têm uma ordem pré-estabelecida de aparecimento. A linha ela vai estar armazenada na tabela de acordo com a sua inserção. Mas o professor, peraí. Quando eu trabalhava lá na loja, eu gerava um relatório de clientes e ele vinha por ordem alfabética. Quando entra na tabela, a tabela já não ordena isso para mim? Não, ela não te ordena. Tá? Quem vai fazer essa ordenação é o comando que o programador, que o desenvolvedor deu pedindo para que os dados retornem em ordem alfabética. Na tabela, ela vai entrar de qualquer maneira. Eu vou até abrir uma tabela para vocês verem aqui, mais ou menos, o que é que eu estou falando. Ó. Opa, aqui não tem. Notem que eu tenho aqui, ó, A, B, C, D, E, F, G, N, N, O, e vai indo, tá vendo? Depois ele cai no A, cai no B de novo. Ele não ordena automaticamente. Quem faz essa ordenação alfabética é o comando que o usuário dá. O comando que o usuário dá é o comando que vai determinar a ordem alfabética de uma apresentação. Dentro da tabela, os dados ficam sem nenhum tipo de ordenação. Deixa eu abrir uma tabela aqui para vocês verem como é que fica. Olha lá. O conjunto de dados fica dessa maneira. Do jeito que entra, é o jeito que ele vai armazenando. Tá certo? Tranquilo? Os valores de uma coluna devem ser atômicos e indivisíveis, ou seja, também tem que ser monovalorados. Os valores da coluna não deveriam, mas podem ser nulos, inexistentes ou desconhecidos. Toda vez que eu coloco um valor nulo em uma coluna constantemente, muito provavelmente essa coluna foi pré-estabelecida de uma maneira errada. Tá certo? Não tem por que eu ter uma coluna que ela só vai receber valor nulo. Professor, então quer dizer que eu não posso ter valor nulo na minha tabela? Não, você pode ter valor nulo na sua tabela, sem problema nenhum. Você pode ter. Porém, o certo é não ter. Tá? Até porque toda vez que você vai pesquisar por valor nulo, o custo de pesquisa para um banco de dados é muito grande. Tá certo? Então a gente tem algumas técnicas assim, por exemplo, algumas vezes,
de quando eu vou pesquisar, trazer todo mundo que é nulo, eu converto o nulo para um valor inexistente no meu banco. Por exemplo, 0. E aí eu pesquiso por 0. Mas eu não faço a conversão do dado, eu faço a conversão da pesquisa. Tá certo? Chave. A chave é um conjunto de uma ou mais colunas. Prestem bem atenção. A chave é o nosso atributo determinante. Tá certo? Quando eu estou no modelo relacional, que é o que a gente está estudando agora, eu posso ter mais de uma coluna como atributo determinante. E esse atributo determinante, ele é usado para identificar as linhas da tabela e estabelecer o relacionamento entre as mesmas. O que é estabelecer relacionamento entre tabelas? É a teoria do relacionamento que nós vimos lá no modelo de entidade de relacionamento. Quando A tem B. Esse tem B é o relacionamento. Como eu faço esse relacionamento? Eu pego a chave ou as chaves de uma tabela, aonde a cardinalidade máxima é menor, e levo para outra tabela, aonde a cardinalidade máxima é maior. Tá certo? Então vamos lá. Nós temos 3 tipos de chave. A chave primária, a alternativa e a estrangeira. Beleza? Vamos lá. Chave primária é um conjunto de uma ou mais colunas que, tomadas coletivamente, nos permite identificar de maneira única uma linha da tabela. Professor, dá um exemplo. Vamos abrir aqui o nosso Excel. Vamos lá. Aqui no nosso Excel a gente vai ter assim, ó. Imagina. Nota, item, nota, data, nota, cliente, nota e valor, nota. Beleza? A gente tem aqui essas colunas. Vamos supor que você foi numa loja de material elétrico e comprou mais. Deixa eu colocar aqui mais um aqui, colocar produto. Comprou parafuso, fio e tomada. Quantos itens você comprou? Sem colar. 3. 3. Beleza. Quando o cara for emitir a tua nota, João, quantas notas você vai emitir? 3 ou uma? Uma só, né? Ou é 3? Uma só. E dentro dessa nota eu vou ter quantos itens? 3. 3 itens. Então vamos lá. Imagina que o João foi lá e comprou, o número da nota do João é 100. Então ele comprou um item, certo? Que é o quê? Fio. Hoje é dia 23 de 10 de 2020. Cliente, João, valor da nota, R$100. Aí saiu outro item para o João, na mesma nota. Qual que é o item? Tomada. Mesmo dia, mesmo cliente, e o valor total da nota é R$100. Vamos colocar aqui, ó, 2 colunas aqui a mais para a gente poder exemplificar melhor. Quantidade e valor unitário. Fica mais fácil. Um rolo de fio a R$25. O João comprou 2 tomadas a R$12,50 cada. Então aqui eu tenho 25, 25, 50. Certo? O terceiro item que o João comprou foi, sei lá, disjuntor. Pagou. Esse é o item. Comprou um só. Então comprou 3. 3 não, 4. 4 a 12,50. Certo? Então aqui, se eu somar, aqui dá 25, 25, mas aqui com 50, R$100. Então tá lá. Quantos itens o João comprou? 3. Imagina que isso aqui seja uma tabela chamada tabela itens de venda. Se eu colocar somente essa daqui como chave primária, eu vou ter um problema, porque ela vai estar se repetindo, ela não vai estar identificando de forma unívoca a minha linha, tá certo? Então, o que eu faço? Eu torno
as duas primeiras colunas como colunas primárias. Chave, Chave primária, certo? Se sei lá, o Alec for comprar, o Alec vai comprar a nota 101. Ele vinha aqui, qual que é o primeiro? É o primeiro item que ele está comprando. O que ele está comprando? Parafuso. Um parafuso a 20 centavos. Comprou hoje, o Alec pagou 20 centavos. O professor repetiu aqui, repetiu, mas esse conjunto não repetiu com esse conjunto. Os valores dessa linha são iguais aos valores dessa linha, a união dos dois? Não, aqui é 101, aqui é 101, 1. Tá certo? Isso é uma chave de uma ou mais colunas. Tá certo? Então, ela deve conter o mínimo de colunas possível com o menor tamanho. Qual que é o mínimo de coluna? Sem colar. eu ia falar duas. É uma. É uma. O mínimo é uma. Beleza? Uma característica da chave primária: não permite valor nulo. Chave primária não permite valor nulo. Tem o mesmo conceito do atributo identificador da notação da engenharia da formação. Que atributo identificador que é esse aqui? O Ranger vermelho, tá lembrado? É o mesmo conceito. E é representado sublinhando-se o nome da coluna. E daqui para frente nós vamos deixar de falar atributo determinante, identificador, e vamos chamar ele de primary key, ou a famosa PK, para quem gosta de falar em termos técnicos. Tá certo? Olha lá, aqui tem uma representação da nossa tabela cliente, certo? Com um campo determinado aqui chamado código. Olha aqui, ó. Não é código de código Warzone não, tá? É código. Olha aqui, ó. Essa coluna código, ela está sublinhada, certo? Então, eu estou identificando que ela é uma chave primária. Tá certo? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Beleza. Então tá. Aí só um pouquinho. Meu nariz tá seco. Ai, tá demais. Chave alternativa. O que é uma chave alternativa? É o conjunto de uma ou mais colunas que não puderam ser consideradas chave primária por estarem em maior quantidade ou tamanho. Espera aí, é uma chave que ela pensa que é primária, mas ela não é. Por quê? Porque no lugar dela atuar em cima da linha, ela vai atuar em cima do domínio, certo? Ela pode ser usada para localizar linhas, mas não para identificar a mesma, tá certo? Ah, tem uma coisa que está errada aqui, peraí. Descartar. Ela permite valor nulo, beleza? Ela permite valor nulo. E agora a gente não vai chamar ela mais de chave alternativa, e sim de unique key, tá certo? Olha lá. Nesse caso, como eu já tenho o meu campo código, que é a minha chave primária, eu falei assim, cara, essa coluna CPF eu não quero que tenha valores repetidos nesta coluna, tá certo? Não pode ter valor repetido nessa coluna, beleza? Então eu vou determinar esse domínio como um domínio único, quer dizer, só posso ter um valor, independente do que está para cá, eu só posso ter um valor. Porém, esse valor que está aqui, eu não vou usar ele para criar relacionamento, nem para identificar uma linha. Tá certo? Ô, professor, Hum. e o que seria, tipo, um valor nulo na tabela? Quer saber o que é um valor nulo na tabela? É.
Esse aqui é um valor nulo. É Ah. quando eu tenho ausência de dados dentro da coluna. Um valor nulo é um valor que eu tenho ausência de dados na coluna. Dos números da matemática, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Desses números aqui, qual que é o valor que não tem relevância alguma, que não agrega nenhum... Zero. O zero? Zero. O zero. 0 mais 1 é quanto? É um. É 1. 2 mais 0? 2. Beleza? É como se o nulo fosse 0. Entendeu? Entendi. Só que Valeu. ele é inexistente. Então, quer dizer, o 0 é um valor inexistente para matemática. Tá? Só que tem um detalhe. Presta bem atenção aqui. Você falou que 0 mais 1 é igual a quanto? A 1. 0 mais 2 é igual a 2. Tá certo? E nulo mais 2 mais 1, quanto que é? Nulo? Por quê? Não sei, só deduzi mesmo. Deduziu? Você tem que saber por quê. Não faço ideia. Qualquer número adicionado de nulo é sempre nulo. Não tem como eu realizar uma operação matemática com valor inexistente dentro do banco de dados. Tá certo? Por isso que sempre quando você tiver uma coluna que tenha nulo e você quer que apresente pelo menos o valor que existe contra o não inexistente, você tem que fazer um tratamento esse mesmo para ele retornar um valor para você. Tá certo? Ah, entendi. Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. E uma chave estrangeira, o que é? Aquela chave que vive passeando? Será? Hã? Chave estrangeira, aquela chave que vive viajando. Certo? Ou é o tipo Vasco, assim, mais ou menos. Né? Começa a subir na tabela, de repente, ele sabe que ele só está de passagem na Série A, já está voltando para a Série B. Né? Uma chave exportada, copiada da chave primária de uma outra entidade para viabilizar o relacionamento. Então, uma chave estrangeira é quando eu pego de uma entidade o atributo determinante e jogo em outra entidade. Tá certo? Eu peguei o atributo determinante, a chave primária da tabela A, eu jogo ele para a tabela B e com isso eu crio relacionamento entre as duas. E a partir de agora eu vou deixar de chamar de chave estrangeira e vou começar a chamar de foreign key. FK. Eu particularmente chamo de chave primária e chave estrangeira. Tá? Não fico americanizando as coisas, não. Tá certo? Tranquilo? Uhum. Tranquilo. Vamos lá. Vou tocar o barco, então. Então, aqui eu tenho uma representação de uma chave estrangeira. Tá? Que eu tenho a tabela cliente e uma tabela unidade federativa. Notem que eu posso ter uma repetição de estados dentro da minha tabela cliente, certo? Então eu vou pegar a chave primária da minha tabela unidade federativa, porque é como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó. Design não. Oh, caramba. Cliente. O F. Então aqui a gente tem o F, nome e região, certo? Vamos lá. O F, nome e região, certo?
A gente tem aqui 3 peão aqui. Esse aqui é primário, tá? E a Professor, endereço, eu não. tome. Parece que travou, eu não ouvi nada que o senhor falou até agora. Deu uma Aqui travada. também, professor. É, pra mim também aqui. Tá, por enquanto eu só estou montando o gráfico aqui, tá? Eu só estou montando o gráfico. Eu já vou explicar aqui rapidinho, beleza? Então, olha lá. Então, isso aqui, ó, essa representação eu vou montar aqui no modelo de entidade de relacionamento. Estão me escutando agora? Sim, agora dá pra ouvir. Entidade. Oh, perdão, ia desmutar, acabei perdendo a solicitação do controle ali. Ah, tá, tranquilo. Qual que é o último? Ah, CEP. CEP. Então, olha aqui, ó. A gente estava vendo aqui. Para montar esse relacionamento, para transformar esse relacionamento, é como se ele tivesse assim, certo? Como se um F pode estar em nenhum ou mais clientes. E um cliente pode ter apenas uma unidade federativa. Então, qual desses dois que tem a maior cardinalidade máxima? O 1 ou o N? O N? O N. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse peão que está aqui, que é esse cara, e vou levar ele para cá como uma outra coluna e vou chamar ele de chave estrangeira. Então, nesse caso, o F aqui para mim, ele vai ser o quê? Uma chave estrangeira. Cadê? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Não tem. Ele vai ser uma chave estrangeira. Beleza? Por quê? Porque ele vai servir de ligação entre os dois. Vamos voltar aqui no Excel, vamos fazer uma coisa, ó. Paga aqui tudo. Bota todo mundo automático. Então você imagina que a gente tem aqui, ó, o F e descrição. Então tem lá, PR Paraná. Certo? Aí tem aqui a cidade. O F, cidade e abreviação. Então a gente tem aqui, ó, SP, São Paulo. SC, Santa Catarina. Beleza? Então, temos aqui. Então, aqui eu tenho o meu estado e aqui eu tenho a minha cidade. Londrina, Santos, sei lá, STO, São Paulo, SAP, Blumenau, beleza? Então eu quero relacionar, o que eu faço? Não, Blumenau não, vamos colocar aqui, Maringá. Eu quero falar aqui, para Londrina e Maringá são do Paraná. Então, olha aqui, ó. Então, o Paraná vai ser verde, esse aqui vai ser esse vermelho e esse aqui vai ser esse laranja. Então, aqui, vou pegar esse cara e vou colocar ele aqui e vou colocar ele aqui. Vou pegar esse cara, vou colocar ele aqui. Vou pegar esse cara e vou colocar ele aqui. Uma ocorrência pode se relacionar N vezes. Tudo que é N é mais de 1. 1, 2. Tá certo? Entenderam? É isso que ele fez. Eu tirei essa coluna, trouxe para cá, chamei ela de chave estrangeira e fiz o relacionamento, porque esse aqui é o meu código, essa aqui é a minha chave primária. Essa daqui é a minha chave primária.
Tranquilo, pessoal? A chave estrangeira, ela faz a ligação com outra tabela? Isso? A chave estrangeira é a chave primária de uma tabela que é levada para outra para gerar o relacionamento entre as duas. Porque eu mostrei aqui no Não, Excel. é como se fosse uma ligação, então. É uma ligação, exatamente. Entendi. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tá bom. Então, vamos lá. Vamos falar então do esquema relacional. O esquema relacional é uma maneira linear de representar uma relação ou uma tabela. Espera aí, professor, a gente não vai representar a tabela ainda? Por enquanto, não. Primeiro, a gente vai representar a forma linear. Quer dizer, a gente vai transformar o nosso modelo de entidade de relacionamento em uma linha descritiva da tabela, para depois aplicar uma normalização, aplicar regras de refinamento e aí transformar em tabela. Porque não adianta eu levar uma coisa para dentro do meu banco de dados, criar um banco de dados com uma tabela que está fora de padrão. Beleza? Antes de eu criar o padrão, o que eu faço? Eu crio o esquema relacional, que é a escrita linear. Tá? Eu começo a representar o quê? Tabelas, chaves e chaves estrangeiras. Tá? Então, ele deve conter o nome da tabela seguido de um conjunto de colunas. Entidade, atributo. Seguido ainda de suas chaves estrangeiras. Tá certo? Que é aquela chave que eu pego a primária de uma tabela e levo ela para outra. No caso, quando a gente for representar, a chave primária deve ser sempre sublinhada. Então, olha lá. Tá vendo isso aqui? Isso aqui, de uma maneira linear, fica dessa maneira, ó. Só que aqui eu estou usando o cliente, no caso, né? Unidade federativa, o F, nome, região. Falei que o F é a minha chave primária. Por que eu representei primeiro unidade federativa? Vamos, peraí, antes de eu falar, deixa eu falar outra coisa. Cliente, código, nome, endereço, cidade, UF, CEP e CPF. Código é a minha chave primária. E aí eu falei, sabe essa coluna aqui, o F? Sei. Essa coluna UF, essa coluna vai referenciar a tabela unidade federativa. O que eu fiz aqui? Eu peguei a chave primária da tabela unidade federativa e levei ela como uma coluna e chave estrangeira na tabela cliente e falei, olha, essa coluna UF da tabela cliente, ela vai estar ligada na coluna UF da tabela unidade federativa. Por que eu representei primeiro unidade federativa e depois cliente? Eu sempre tenho que representar primeiro a tabela que vai fornecer a chave primária como relacionamento, para depois representar a tabela que vai referenciar, porque eu não posso referenciar uma coisa que ainda não foi construída, e a construção na escrita linear, é assim, ó. Quem veio, deixa eu fazer aqui diferente. Peraí. Rapidinho que eu já dou a palavra, tá? 1, 2, 3, 4, 7, 6. Vamos fazer diferente só para dar uma cabibada na cabeça de vocês. 9, 1, 5, 3, 2, 4, 6. Qual é a ordem correta aqui? Começar por que número? 1. Em banco de dados, qual é a ordem correta de começar aqui? Pelo primeiro que entrou. Tá certo? Não tem como eu falar assim, ó, 1 consome 9. Por quê? Se eu colocar o 1 primeiro aqui e falar que 1 consome 9, como que 1 vai consumir 9 se 1 foi criado primeiro que 9? Então eu crio primeiro quem vai fornecer para depois quem vai consumir. Tá certo? Pode falar, Lucas.
Eu ia perguntar sobre esse UF. Ele aí, no caso, seria uma chave primária? Na tabela unidade federativa, sim. Mas Porque a chave a chave primária é sempre representada por uma palavra sublinhada. Mas a chave primária, as informações, os campos dentro dela não podia se repetir, ou pode? Mas quem falou que vai se repetir na unidade federativa? Não. Só me ocorreu que poderia, não sei. No caso é assim, se você está construindo uma tabela e está chamando uma determinada coluna de chave primária e ela pode ter valores repetidos, está errada a tua construção. Em unidade federativa, o que é uma tabela de unidade federativa? É isso aqui, ó. É os estados. Quantos estados do Paraná eu tenho no Brasil? Um só. Um. Vai repetir? Não. Não. Por isso que eu determinei que o F em unidade federativa é primário. Em unidade federativa. Não confunda esse UF aqui. Esse UF não é primário. Ele é primário? Não. Por quê? Porque não está sublinhado. É. Tranquilo? Mas o que ele é, esse UF aqui em cliente? Além de ser uma coluna. Ele Uma vai chave armazenar. Uma chave. estrangeira. Bruno. Por quê, Bruno? Porque eu referenciei ele à unidade federativa. Eu estou criando um elo. Quando eu falo Londrina, o F, eu sei que é Paraná, região sul. Se eu fazer um filtro, todo mundo que é região sul, eu consigo saber quais são os clientes, não consigo? Consegue. Até consegue repetir também, né? Exatamente. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Tranquilo. Sossegado. A gente vai fazer exercício, muito exercício sobre isso. Tá certo? Vamos lá. Mapeamento do modelo de entidade de relacionamento para o modelo relacional. Então, a gente vai usar uma técnica para representar os elementos do diagrama ER através de elementos do modelo relacional. Então, olha lá. Lá no modelo de entidade de relacionamento, como que a gente representava uma entidade? A gente não representava, a gente ficava em silêncio, o professor não falava nada. Era o quadradinho, né? Era um retângulo. É, Né? retângulo. Exatamente, está aqui, ó. Beleza? Então, para me representar uma entidade, a gente pegava um retângulo, certo? Tudo que estava ligado nele através de uma circunferência eram os nossos Atributos. atributos, beleza? Um atributo sublinhado embaixo é um atributo identificador. Então tá. No modelo relacional, que é o modelo tabular, uma entidade é representada em modo de tabela. Os atributos são as colunas. Professor, tá tudo travado aqui pra mim. Nossa, Pra mim também. caiu. Caiu. Opa, professor? Voltou, né? Voltou. Beleza. Então tá bom. Então, olha lá. Espera aí só um pouquinho. Aguenta aí. Eu vou trabalhar sem a webcam para ver se eu diminuo essa latência de rede que está tendo. Tá bom?
bom? Alô? Acho que Nossa, pode ser por causa ninguém... da chuva, né, professor? Sua voz tá travando muito pra mim aqui. Então, cara, aqui pra mim não tá chovendo nesse momento. Eu não sei, eu tô com a janela fechada aqui. Mas não é toda hora que trava, não. Aqui- É só em alguns momentos. Mas eu acho assim, todo mundo sabe, acompanha. Mas caiu hoje uma rota da Embratel. E essa rota da Embratel é a rota que fornecia dados para a Vivo, né? Uma das operadoras que é a operadora, que é a Vivo Fibra. Né? E a minha internet é Vivo Fibra. Eu estou o Agora dia faz inteiro sentido. assim. Eu estou o dia inteiro assim, entendeu? Eu também tenho Vivo Fibra aqui. Eu trabalho em casa e Tá por causa caindo, da né? internet, e isso caiu muito hoje. Faz sentido agora. Então, caiu uma rota da Embratel e essa rota é a rota de internet, a qual acho que é a Vivo, mas não sei quem estava usando. E aí babou tudo, né? O cara da infra da empresa lá avisou a gente até transferiu a carga de rede para outro lugar para outra operadora para não ficar em cima da Vivo só, né? Então o consumo de satélite dessa vez vai ser pesado. Então vamos lá. Como é que eu represento isso aqui no modelo relacional na escrita linear? Da seguinte maneira. Eu, da minha tabela, abro parênteses. Todas as minhas colunas separadas por vírgula. Terminei, fecho parênteses e sublinho o atributo determinante, a minha chave primária. Tá certo? Quando eu tenho um atributo composto, eu faço tudo que eu fiz aqui. Porém, o atributo composto, no nosso caso, é esse aqui, que nessa representação é esse cara aqui. Eu não represento o endereço, eu só represento aquilo que compõe o atributo endereço. Então, no lugar de eu representar CPF, endereço, tipo logradouro, nome logradouro, CEP, telefone, eu vou representar CPF, nome, tipo logradouro, nome logradouro, CEP e telefone. Tanto na maneira tabular quanto na escrita linear, certo? Já o atributo multivalorado tem uma pequena diferença. Quando eu tenho um atributo multivalorado, eu continuo representando da mesma maneira, porém, quando é o atributo multivalorado, eu não represento ele na representação única para o atributo multivalorado. Tá travando, professor. Por quê? Porque o é um atributo. Por quê? Porque um atributo multivalorado é um atributo que mais de um valor para a mesma pessoa ou para o mesmo tempo. Olha aqui, a gente tem o CPF do Antônio Cruz, que é esse aqui, certo? Se eu tenho um atributo multivalorado para ele, que significa o quê? Que ele pode ter mais de um valor de número de telefone, tá certo? Então, olha lá, eu tenho telefone 3333331234 e o 9994112, certo? Então, quantos valores eu tenho associados ao Antônio Cruz? Quantos valores eu tenho associado ao Antônio Cruz? 2. Beleza. Então, eu sei que eu tenho valorado, tá certo? Então, no atributo multivalorado, eu faço o quê? Eu crio uma tabela específica para esse atributo multivalorado, coloco uma descrição que vai armazenar ele, que no caso é telefone, e trago a
chave primária da tabela como chave estrangeira e primária para essa nova tabela. E aí eu faço CPF referenciar cliente. Professor, pode repetir, por favor? Deu uma travada aqui. Posso que essa aula também eu vou subir para o YouTube depois, tá? Pode ficar tranquilo. Aguenta aí só um minutinho só para me fazer um negócio. Só para me fazer um negócio. Deixa eu ver se vai o nosso problema aqui. Vai cair um pouquinho, mas eu volto logo em seguida, beleza? Calma aí. Oi? Alô? Oi. Alô, alô? Tá me escutando? Ainda tá dando uma falhadinha, mas vamos assim mesmo. Segue o barco, qualquer coisa assiste no YouTube lá. É que eu até refiz minha conexão de rede aqui para saber o que é, mas eu literalmente não sei dizer o que é, não. Deixa eu ver aqui. Tá muito, muito ruim mesmo. Vou executar um teste. Tá um ping ridículo de ruim. Tá navegando, normal, mas tá ridículo de ruim. Enfim, bora lá então. Então vamos lá. Atributo multivalorado. Então eu pego a chave primária da minha tabela aonde eu tinha o meu atributo multivalorado criado, que no caso é CPF, e levo e crio uma nova tabela para esse e dou um nome para ela. Certo? Relacionamento de 1 para 1, né, é quando a cardinal máxima da entidade A se relaciona uma única vez com a entidade B e a entidade B uma única vez com a entidade A. Tá certo? Tranquilo? Então vamos lá. Tranquilo. Como que a gente vai ler aqui esse relacionamento? Cliente possui nenhuma ou uma conta. Conta é de posse de um único cliente. Concorda comigo? Sim. Tranquilo? Então tá. Como que eu represento isso? Nesse caso, quando eu tenho as duas cardinalidades com o mesmo valor, que é 1, eu não olho mais para a cardinalidade máxima e olho para a mínima. Na mínima eu verifico qual é o que tem menor valor, ou seja, qual é o que é opcional. Qual é? Conta é opcional. Pode ou não ter conta. Se tiver, terá uma, certo? Então, o que eu faço? Nesse caso, eu pego a chave primária de CPF, cliente, que é CPF, e levo conta. Então, a tabela conta vai ficar como? Número, com chave primária, saldo e uma terceira coluna, que é CPF, ao qual essa coluna referencia a tabela cliente. Tá certo? Relacionamento do tipo 1 para N. Nesse caso, como eu faço para representar esse tipo de relacionamento? Da seguinte maneira. Eu vou pegar a chave primária do menor relacionamento máximo
e vou levar para a que tem o maior relacionamento máximo. Nesse caso, a gente está lendo assim, ó. Cliente pode efetuar nenhuma ou várias vendas. E uma venda é de posse de um único cliente. Como eu faço para mostrar esse relacionamento no modelo de entidade relacional? Eu vou pegar a coluna CPF, que é de cliente, ao qual tem a cardinalidade máxima, e vou levar ela para venda. Então, a tabela venda vai ficar como? Número, data e CPF. O que CPF é? É uma chave estrangeira da tabela cliente. Por que CPF? Porque CPF é a chave primária da tabela cliente. Tá bom? Tranquilo? Tranquilo. Tranquilo. Relacionamento N para N. Vamos ler aqui. Uma venda pode conter vários produtos. Certo? Aqui uma outra cor. Certo. Um produto pode estar em várias vendas. Qual é a cardinalidade máxima que eu tenho aqui? N para N. E agora? Quem que eu levo aonde? Nesse caso, toda vez que eu tenho um relacionamento N para N, eu tenho que quebrar em um relacionamento 1 para N. E como eu faço isso? Eu crio uma tabela que nós vamos chamar de tabela associativa, que é uma tabela onde vai todo mundo ligar ela em N, porém os pais serão cardinalidade máxima 1. Vai ser assim, ó. Venda e produto. A gente odeia isso aqui, ó. Venda. Produto. Possui. Isso aqui, certo? Eu tenho que transformar isso aqui de 1 para N, de 1 para N. Então, possui vai deixar de existir. Nós vamos ter uma terceira entidade, que é uma entidade que a gente vai chamar de entidade associativa, que a gente vai chamar de venda underline produto. E aí a gente vai ter um relacionamento diferente. A gente vai ter um relacionamento assim. Ó. 1 para 1. 0, 1. Tá certo? Nós vamos transformar um relacionamento de N para N um relacionamento de 1 para N. Professor, prova. Prova. Vamos lá. Abrir o Excel. Vamos pegar aqui, ó. Tabela venda. Tabela produto. Beleza? Então eu tenho aqui o código venda, certo? E a data da venda. Aqui eu tenho o código produto e o produto. Beleza? Então vamos lá. Joga esses dois para cá, joga esses dois para cá. Se eu tivesse a venda 1 com a data no dia de hoje, poxa. E eu falo, olha, eu quero fazer a venda de novo, né? Então aqui, produto 1, código produto 1, item banana, certo?
Eu falo que uma venda pode ter vários produtos e um produto pode estar em várias vendas. Como que ele ficaria? Ficaria assim, ó. Eu vou ter aqui uma tabela chamada produto. Vou colocar aqui esses dois como esse, beleza? E aí eu vou ter e o código produto, beleza? Vai lá. Venda 1, deixa. Venda 2, venda 3. Vamos colocar tudo no mesmo dia para a gente perder tempo. Arroz, feijão. A venda 1 pode ter o produto 2. E a venda 2 pode ter o produto 1. Olha aqui, eu transformei de 1 para N e 1 para N. É isso que a gente vai fazer. Tá certo? Toda vez que eu tiver um relacionamento N para N, o meu relacionamento vai virar conter a coluna primária da tabela venda, a coluna primária. E além de ser primária as duas, ela vai ser também estrangeira. Como é que ficaria a representação? Venda produto vai ter número que referencia a venda e código que referencia produto, sendo número e código primários. Toda a tabela associativa, quando eu crio, as colunas que vêm como estrangeira também serão primárias. Tá certo? Tá bom, vou ficar esperando. Atributo no relacionamento. Bora lá, então. Quando eu tenho um atributo no relacionamento, consequentemente, eu tenho um relacionamento do tipo N para N. Segue a mesma função. Crio uma tabela associativa com as chaves primárias das duas tabelas e adiciono o atributo que está ao relacionamento. Nesse caso, ficaria como? Venda produto, número e código, ambas primárias, sendo número de venda e código de produto, e eu coloco mais a quantidade, que é um atributo que estava no seu relacionamento. Essa é a parte mais gostosa que tem para fazer do modelo relacional. Porque é a parte que a gente mais vai identificar as coisas. Já em generalização e especialização, a gente vai seguir tudo como se fosse um conceito de 1 para N. Porém, a chave primária das entidades filhas será a mesma da chave da entidade pai. Tá certo? Olha lá. Eu tenho uma conta que é uma poupança, que é uma corrente. Se ela for poupança, ela tem uma taxa de juros. Se ela for corrente, ela tem um limite de crédito. Porém, ambas têm um número e um saldo. Aqui eu tenho uma especialização. Se eu quiser representar a tabela poupança no modelo relacional, como eu vou representar? Poupança, ela vai ter número, que é a sua chave primária. E como ela é uma generalização de conta, porque ela tem um atributo específico, ela vai ter taxa de juros. Sendo que número, além de ser primária e poupança, também vai ser estrangeira da tabela conta. Toda poupança é uma conta que tem um número e um saldo. Tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. E a agregação, professor? Bora. A agregação é o seguinte. Lembra quando a gente faz uma relação a um resultado de uma outra relação? Nesse caso, por exemplo, um funcionário está concedendo um empréstimo a um cliente.
Então, um cliente pegou, quem concedeu este empréstimo a este cliente? Quer dizer, quem originou esse produto? Foi o Zé. Foi o Zé que concedeu. Se o Zé concedeu, ele concedeu o quê? Ele concedeu um empréstimo a um cliente. Tranquilo? Tranquilo. Então, tá bom. Se isso está dessa maneira, como eu represento a agregação? A agregação, da mesma maneira que foi a generalização, ela também vai ser o produto de N para N. Então, a agregação, ela é o quê? A tabela associativa. Porém, a diferença é que o código que vai sair do funcionário e vai para empréstimo, por quê? Porque eu tenho uma associação N com 1, ele vai somente como estrangeira. Tá certo? Então, olha como é que fica. Cliente empréstimo, que é a agregação, que é a tabela associativa entre cliente e empréstimo, tem os campos CPF, número e código, sendo que CPF e número são primárias e CPF referencia a cliente e número referencia a empréstimo. Código é uma coluna comum, porém ela é uma chave estrangeira que referencia a funcionário. Tá certo? Vamos ver se tá certo mesmo? Vamos ver? Bora lá. Bora lá então. Faça mais desse daqui. Vou dar aí uns minutinhos para vocês, beleza? Nós vamos fazer de 1 e eu vou deixar 2 para vocês fazerem em casa, tá bom? Professor, onde que está esse material? Unidade 1, seção 1 do AVA, beleza? Beleza. É pra fazer isso aí por onde, professor? Ó, João, aí você tem duas opções. Duas não, você tem várias opções. Você pode fazer no Word, no Notepad, Form, lá no Google. Você pode fazer em qualquer lugar que seja um editor de texto, entendeu? Ah, tá. Não há Beleza. necessidade de ser um aplicativo específico para isso, tá bom? Uhum. Eu te aconselho a fazer no Word. Isso que a gente tenha mais facilidade nele, tá bom? Beleza. Ô, professor, essa aula vai ficar gravada no AVA?
Podemos corrigir? Por mim, tudo bem. Então, vamos lá. Eu vou fazer uma transição aqui para poder trabalhar sempre com os dois, senão... Então, a primeira que a gente tem aqui, ó, a gente vai sempre ver as que tem menor cardinalidade máxima. Então, a primeira que eu vou representar vai ser a administradora, tá? Essa daqui vai ser... Por quê? Ele faz um relacionamento com condomínio e condomínio é N. Então, 1 para N. Vamos lá. Administradora. Vou aumentar, né? Melhor. Vou puxar esse aqui para trás. Vou puxar esse aqui para cá. Vamos lá. Então vai ter CNPJ, razão social, nome fantasia. Endereço é um atributo composto. A gente vai representar. A gente não vai representar endereço em os atributos que compõem ele. Vai ser rua, número, cidade, estado e CEP. Rua, número, cidade, estado e CEP. E telefone comercial e fax. Tel comercial. Beleza? Sendo NPJ o nosso atributo determinante. Beleza? Bora lá. Agora a gente tem aqui condomínio. Condomínio com administrador é N e ele faz com lote. Então ele é menor de 1, N lote. Então vamos representar condomínio. Condomínio. Ele vai ser nome e endereço. Porém, eu faço um relacionamento entre administrador e condomínio. Então, eu vou pegar a chave primária de administradora, que tem a menor cardinalidade máxima, e vou levar para condomínio para manter o relacionamento. Então, vou colocar aqui CNPJ. Certo? Nome continua a nossa chave primária e CNPJ referencia a administradora. Beleza? Opa. Bora lá. Então, por enquanto, bem. Lote. Agora a gente tem um problema. A gente tem lote pessoa com 2 relacionamentos, N para N e 1 para N. Então, vamos representar lote e representar pessoa. Como a gente tem relacionamento N para N aqui, a gente vai fazer o quê? Esses 2 atributos a gente vai representar em um único atributo, em uma única tabela associativa, tá? E a gente vai criar uma entidade, esses 2 relacionamentos como uma única tabela associativa, e a gente vai criar uma maneira aqui de identificar quando é proprietário e quando é locatário. Beleza? Então, vamos representar aqui lote. Lote, nós temos número e tamanho. Porém, lote tem uma associação com condomínio, sendo que ele tem a maior cardinalidade. Então, eu vou pegar a chave primária de condomínio e vou levar para lote. Então, vou fazer assim. Referencia condomínio. Eu vou representar pessoa. CPF, nome e telefone. Sendo que CPF é primário. Eu não vou levar nada daqui para cá e nem daqui para cá, certo? Por quê? Porque eu tenho uma relação de N para N e vou representar isso aqui tudo numa única tabela associativa. Vamos lá. Pessoa lote. Vai ser o quê? A
chave primária de lote e a chave primária de pessoa, sendo ambas. Porém, eu preciso identificar aqui quando é locatário ou quando é proprietário. Eu vou colocar aqui tipo, beleza? Esse tipo aqui, ele vai dizer que se for L, locatário, e P, proprietário. Certo? Mas, para isso, eu preciso falar o quê? Que número referencia a lote e CPF referencia a pessoa. Tá certo? Então, o modelo relacional que a gente tem aqui é esse. Eu tenho administradora, condomínio, lote e pessoa. Esse modelo relacional que está aqui tem que bater com esse modelo que está aqui. Tenho que ter essa visão nessa leitura, essa leitura nessa visão. Uma administradora pode ter vários condomínios. A administradora pode ter vários condomínios? Pode, por quê? Eu faço referência de condomínio com administradora através da chave primária de administradora. O condomínio pode ter vários lotes. O condomínio pode ter vários lotes? Pode, por quê? Porque eu pego a chave primária de condomínio e levo como estrangeira. Uma pessoa pode ter vários lotes e uma pessoa pode alugar vários lotes. Um lote pode ser de posse de várias pessoas por uma única pessoa. Bate isso? Bate. Eu tenho uma tabela associativa, pessoa-lote, que eu falo que esse lote é de propriedade de uma ou mais pessoas. Eu posso inserir valores, tá? Pessoa 1 ou pessoa 2 por lote 1, tipo P, tá certo? E eu posso dizer que um lote, é o lote A, alocado para a pessoa 3. Posso também, sendo que a junção dos dois nunca pode ser a mesma. Tá? Sendo CPF de pessoa e número de lote. Entenderam? O primeiro sempre é o mais complicado. O primeiro sempre é o mais chatinho. Tá certo? O que eu vou fazer então agora? Agora, eu vou deixar, eu vou colocar isso aqui para você. O professor cortou de novo. Eu falei que eu vou colocar para vocês agora. Tá? Vamos lá, aula do professor. Modelagem de dados. Então, esse exercício que a gente vai tirar. Exercício, aula 23/10/2020. Ô, sacola! Programação ridícula essa. Administradora. Modelo relacional. Está aqui, certo? Como que ficou a resolução? Beleza? Tá aqui a resolução. Então, o que eu quero de vocês?
2, sessão. Eu vou deixar mais 2. A clínica médica. Homework. Fazer a escrita linear, que é o modelo relacional. Beleza? De uma clínica médica e de uma biblioteca. Certo? Esse eu quero que vocês façam e na próxima aula a gente vai corrigir, não precisa entregar. Tá bom? Vamos entregar. Só lembrando para vocês que assim que eu pegar essa aula, eu disponibilizo no YouTube e aqui na unidade 3, sessão 1, eu subo o link dessa aula de hoje para vocês. Tá certo? Beleza, professor. Então tá bom. Aí na próxima Obrigado. aula a gente vai corrigir esses exercícios que eu vou deixar para vocês, tá bom? Ô, professor, Pode falar. só uma dúvida. O modelo entidade de relacionamento é o dos retângulos, né? Que a gente faz pelo BR modelo. Isso. E o modelo relacional é o que a gente faz por escrito, que é o da de A hoje. primeira parte dele é por escrito e a segunda parte vai ser a tabela que a gente vai criar, o modelo tabular. O trabalho que você pediu vai ser o tabelar, né? Vai ser tudo. Tudo. Vai ser todos os modos que você vai passar pra gente. Tudo. Aham. Beleza. Tá bom? Não, beleza. Qualquer dúvida, você pode falar comigo lá no WhatsApp, tá certo? Certo. Por hoje é Forte só. abraço a todos. Um bom descanso Bom final de semana, hein? e um bom final de Valeu, semana. boa noite. Tchau, tchau, gente. Valeu, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.